Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Sete Cantos do Mundo. Eu sou a Laura Sete e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a descobrir se você tem direito à cidadania italiana ou não. Eu sempre soube que eu tinha ascendência italiana. Lembrando que é ascendência, porque é alguém que veio antes. Descendência são aqueles que vêm depois de você, que descendem de você. Então, seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Se estamos falando de pais, avós, bisavós, trisavós, estamos falando de ascendentes. Eu sei que parece óbvio, mas não para todo mundo. Voltando, eu fiquei no escuro por muito tempo, mais precisamente 33 anos. Idade curiosa, porque dizem que aos 33 anos você tem realizações importantes na vida, é um período de maturidade espiritual, quando você alcança um nível mais elevado de consciência. Dizem por aí. Várias pessoas ao meu redor me abriram os olhos e eu os agradeço muito por isso. E em janeiro de 2023 eu obtive o reconhecimento da minha cidadania. Eu já contei em outros 2 vídeos aqui do canal como foi o meu processo de cidadania lá na Itália. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês. Mas hoje eu quero te ajudar a entender se você tem direito à cidadania. Para começar do começo, certo? Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos entender se você tem direito à cidadania italiana iuris sanguinis, que é por sangue, ou seja, pela sua família, pela sua ascendência. Em primeiro lugar, você precisa saber se você tem algum ascendente nascido na Itália, começando bem pelo básico. Se a resposta for não, você não tem direito à cidadania. Tchau, beijo, até o próximo vídeo. Sim, você tem ascendente nascido na Itália? Aí você precisa descobrir se esse ascendente faleceu antes de 1861 ou 1866, se ele vier da região do Vêneto. Por que 1861, Laura? Porque antes disso não existia o Estado italiano. Portanto, não existiam cidadãos italianos, mas sim cidadãos dos estados que estavam no que hoje é o território da Itália, como, por exemplo, a República da Toscana, o Reino da Sicília, o Reino da Sardenha e por aí vai. Com a proclamação do Reino da Itália, que se deu em 17 de março de 1861, as pessoas que ali viviam passaram a ser cidadãos italianos. Portanto, se o seu antenato, como a gente fala, o seu ancestral, era vivo nessa época, ele passou a ser cidadão italiano e, portanto, possuía o direito de transmitir a cidadania italiana aos seus descendentes. Então, se o seu antenato faleceu antes de 1861, você não tem direito. Se ele faleceu depois de 1861, a próxima pergunta é: o seu ascendente nasceu na região de Trentino Alto Adige? E por que a região de Trentino Alto Adige? Porque essa região, que hoje pertence à Itália, antigamente pertencia ao Império Austro-Húngaro. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Saint-Germain, e esse território passou a ser da Itália. E isso só aconteceu em 1920. Se o seu antepassado nasceu nessa região e emigrou de lá antes de 1920, ele não era oficialmente italiano. Ele emigrou como austríaco. Portanto, ele não pode te passar a cidadania italiana. Então você não tem direito. Se ele nasceu nessa região antes de 1920 e emigrou depois de 1920, o governo italiano tinha liberado por uma época para que esses cidadãos e os seus descendentes pudessem fazer o reconhecimento da cidadania, porém esse prazo se encerrou em 2010, então também não dá. É possível, sim, se o seu ancestral nasceu nessa região, porém depois de 1920, porque aí já era território italiano. Nesse caso, tá tudo certo, vamos seguir. O seu ancestral não nasceu na região que era parte do Império Austro-Húngaro. A próxima pergunta que você tem que investigar é: esse ancestral se naturalizou brasileiro quando ele chegou ao Brasil? Se ele se naturalizou, você ainda pode ter chance, só que você tem que descobrir se ele se naturalizou antes ou depois de ter tido filho. Se ele ainda era italiano, no momento de ter o filho, que é da sua linhagem, que deu origem ao seu avô, pai, etc., você sim tem direito. Porém, se ele se naturalizou antes de ter esse filho, ele então era brasileiro, não mais italiano. Porque naquela época, se você se naturalizava brasileiro, você abdicava da sua cidadania original. Então, se ele teve esse filho ou filha como brasileiro, então você perdeu o direito à cidadania italiana. Ok, o seu ancestral não se naturalizou brasileiro, ou se naturalizou depois de ter o filho. Aí, você já tá garantido de ter o direito à cidadania italiana. Parabéns! Mas a gente ainda tem que investigar um pequeno detalhe, que não é tão detalhe assim. Nessa linhagem que conecta o seu ascendente italiano a você, existem somente homens ou existe alguma mulher? Porque o que acontece? A Itália
é, historicamente, um país bastante machista. Isso é verdade até hoje, mas ela era ainda mais. E até o ano de 1948, as mulheres não tinham direito de passar a sua cidadania. Olha que coisa louca. Então, se uma italiana tivesse um filho com um homem de outra nacionalidade, esse filho ou filha não poderia obter a nacionalidade italiana por conta da mãe, só se viesse do pai. Um absurdo, eu sei. Mas era assim. Então, qual que é a maneira mais fácil de você entender isso? Na sua linhagem, localiza a primeira mulher que aparece partindo do antenato, né? Partindo lá do mais antigo, vai descendo. A primeira mulher que aparece. Localizou? Ok. O filho ou filha desta mulher nasceu antes ou depois de 48? Se este filho ou filha nasceu depois de 1948, como essa mulher já tinha direito de passar a cidadania, este filho ou filha já tinha direito a ter cidadania também e pode ter passado para você. Entendeu? Nesse caso, você pode fazer o processo de reconhecimento da cidadania pelo consulado do local onde você mora. Se você quiser fazer diretamente na Itália, como eu fiz, também é uma possibilidade, o que a gente chama de via administrativa. Porém, se este filho ou filha da primeira mulher da linhagem nasceu antes de 1948, esta mulher não tinha direito a passar a cidadania. Portanto, você não consegue fazer o processo pelo consulado ou pela via administrativa na Itália. Nesse caso, é possível, você tem direito, mas você precisa fazer isso por meio de um advogado. Você precisa entrar com um processo. É tipo processar o Estado italiano mesmo, para dizer, ei, para de ser machista e me dá o direito à cidadania. Em linhas gerais, é isso que você precisa para saber se você tem ou não direito à cidadania italiana. Agora, como eu faço para saber de onde vem o meu antenato? Aí, meu amigo, minha amiga, é que você precisa sentar a bunda na cadeira e pesquisar. Como? Eu vou deixar esse assunto para um próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender se você tem direito à cidadania italiana ou não, para você nem perder seu tempo, né? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, leio vocês nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!